na palavra do nosso Deus, que se encontra, segundo o livro dos Reis, capítulo 22, e o versículo 8 em diante. Vamos estar lendo com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías, a profetisa Hilda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar atento o que o Senhor vai falar ao nosso coração, ao teu coração, nesta hora, aonde nós vemos tantos problemas e adversidades, tantas situações, tantos emaranhados de problemas em que muitas pessoas vivem, tantas dificuldades que muitos enfrentam, porque a Bíblia diz, está escrito que no mundo tereis aflições, tereis problemas a enfrentar. Como eu já disse, que cada dia temos um gigante, temos um problema, temos algo que depende de força, depende de ousadia para nós fazermos. Já o nosso Senhor já dizia: sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nós não chegaremos a lugar algum, porque a nossa esperança, ela tem que estar no Senhor, unicamente no Senhor, unicamente em suas palavras. Mas esta noite é uma noite para a tua vida, é uma noite transformatória, é uma noite de grande mudança na sua vida. Se você acreditar, se você confiar, se você guardar essa palavra que estou pregando nessa noite ao teu coração, será uma noite, será um tempo, será um marco na sua vida, diferente do que foi até o dia de hoje. Porque se na tua vida não está tudo bem, se na tua vida você está aí vivendo um emaranhado de problemas, de dificuldades, um emaranhado de adversidades, família, talvez sua família não está bem, talvez você tenha um filho aí que você busca, clama por ele, está nas drogas, está na prostituição, está no mundo. Você deve acreditar e confiar no Senhor e não pôr a tua mão, deixa Deus agir, deixa a palavra do Senhor agir no teu casamento, deixa a palavra de Deus agir no meio de uma enfermidade, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, deixa a palavra do Senhor de Deus agir. Esse culto nessa noite é um culto restaurador para a tua alma,
Esse culto nesta noite é algo que a tua alma está sendo restaurada pela palavra do Senhor. Porque nós lemos um texto, não lemos uma passagem da palavra do Senhor que diz que aquele povo, eles estavam já em construção, eles já estavam edificando, ou seja, fazendo uma reforma no templo, trazendo ali, trabalhando na obra, fazendo da sua maneira, do seu jeito, e é bem verdade que eles estavam trabalhando sim, mas de repente, em um momento em que eles não esperavam, em um momento que eles não estavam trabalhando como mundo natural, como de uma maneira natural, estavam trabalhando, fazendo, porque na intenção deles, e bem verdade é que eles estavam sim fazendo de uma maneira que no coração deles eles estavam agradando a Deus, estavam fazendo ali, tapando a deterioração que havia naquele templo, pois aquele templo, anos atrás, Salomão havia construído, e o tempo deteriora muitas coisas. O tempo é a prova da existência de um poder maior, que muitas vezes é contra nós, e talvez nessa hora, você que me vê nesta live e me ouve, você está aí com a tua fé deteriorada, com a tua fé fraca, com a tua fé, pensando em desistir e parar, ou você está parado, ou você já tem clamado, buscado, e simplesmente foi mais um momento da tua vida, mais um momento onde você está sentindo algo, como milhares de outros momentos que você sentiu algo, mas eu quero dizer para você nessa noite, acreditar e confiar no Senhor e deixar o Senhor trabalhar na tua vida, porque o que você está fazendo, aleluia, Deus está contemplando e Deus está vendo todas as coisas que você tem feito. Talvez uma injustiça você está vivendo nessa hora, você não causou, mas você está trabalhando. Aqui está escrito que quando eles estavam ali fazendo uma reforma naquele templo, da sua maneira, do seu jeito, no meio dos escombros, no meio de algo ali que estava, talvez até para jogar fora, e você talvez está nessa live a ponto de jogar tudo para o alto, jogar tudo, deixar tudo de lado, abandonar tudo, e hoje essa palavra vem, aleluia, para mim e para ti, assim como foi para aquele povo, porque no momento, em um determinado momento em que eles estavam ali edificando, construindo, tapando ali, reformando aquele templo, lá estava o livro da lei esquecido no meio dos escombros, esquecido lá talvez empoeirado, talvez no meio de barata, talvez no meio de sujeira, mas lá estava o livro esquecido, e todo aquele ou aquela que se esquece da palavra de Deus, que se esquece, que não guarda a palavra no seu coração, que não dá crédito, que não ouve o Senhor, a sua mensagem, a vida dele começa a entrar em ruína, a vida dela começa a entrar em decadência, e alguém hoje me ouve nessa noite, e você olha ao seu redor, está tudo em ruínas, está tudo em destruição, está tudo acabado. A palavra do Senhor vem nessa noite dizendo, nesse santo culto nessa noite, você nessa noite achou o livro, você nessa noite achou a minha palavra, e a minha palavra está sendo pregada. Anima-te, tem de bom ânimo, ouve meus conselhos, volte ao primeiro amor, volte para a minha presença, porque a palavra hoje, nessa noite, essa. Lá estava no meio daqueles escombros, escondido. A tua fé está fraca, está parada. Hoje é noite de avivar ela hoje pela tua palavra, pela palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Assim foi lido a palavra de Deus, o rolo foi ali aberto e foi lido diante daquele povo que estava trabalhando, e talvez você tenha trabalhado tanto, e não tem chegado a um objetivo. Eles estavam trabalhando, mas quando veio a leitura da palavra, aleluia, então eles se posicionaram, então eles entenderam o porquê estavam sofrendo, o porquê estavam em angústia, o porquê estavam no meio daquela destruição, porquê estavam no meio daquele templo, mas era o tempo havia deteriorado. Você está fraco, está fraca pelo tempo, o tempo venceu, as adversidades venceu,
Você fraquejou, cansou, desanimou e parou? Eis aqui a palavra para a tua vida. Eis aqui o alimento para a tua vida. O Senhor tinha e tem uma grande obra na sua vida, como teve na vida daquele povo. Aquele povo buscou ao Senhor de todo o seu coração quando a palavra foi pregada, quando a palavra foi lida, quando a palavra foi semeada, lançada novamente para aquele povo. E então nós podemos contemplar naquela história, nessa história que acabamos de ler, uma grande reforma, uma grande edificação. A Páscoa aconteceu, uma grande festa aconteceu, porque onde tem a palavra de Deus tem a festa, onde tem a palavra de Deus tem saúde, onde tem a palavra de Deus tem vida, onde tem a palavra de Deus tem ânimo, onde tem a palavra de Deus pode não faltar provação, mas maior que a provação é o Deus que dá vitória no meio da provação, maior que a adversidade que você enfrenta, maior que os lixos que semearam, os lixos que você está vivendo ao seu redor, maior é Deus na sua vida, porque sem Ele você não consegue limpar, sem Ele você não consegue mudar nada ao seu redor. Assim estava aquele povo, assim estava o rei Josias ali, e aquele sacerdote, e o governante, todos eles, mas cada um deles, quando foi lido o livro, eles se posicionaram, eles buscaram ao Senhor, e começou ali uma grande reforma pelo rei Josias, pelo sacerdote, pelo escrivão ali. Foi uma grande mudança, um grande crescimento que aquele povo teve naquela época. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele povo começou a buscar o Senhor daquele momento. E olha que eles já estavam trabalhando, mas trabalhar sem a direção de Deus é canseira, é fadiga. Trabalhar sem estar firmado no Senhor, sem ser na direção do Senhor, é canseira, é fadiga. Você come o pão de dores, mas nessa noite a bênção do Senhor está sendo derramada em tua vida, a bênção do Senhor está sendo derramada sobre os teus. A bênção do Senhor vem ao teu encontro nessa noite e te fortalece para que você saiba lidar com as situações, para que você saiba lidar com os problemas, com as dificuldades. Bendito seja o nome do Senhor. Rei Josias, ele começou a reinar ali com 8 anos, mais 8 anos ele começou a buscar o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Com 20 anos ele começou a edificar. Veio a Páscoa. O que eu entendo nessa mensagem, nessa palavra, que nem tudo acontece da noite para o dia, é um processo, é uma caminhada, é uma constante busca do Senhor, é uma constante orientação. Ele vai trabalhando, mas uma coisa ele prometeu, colocar tudo no seu devido lugar. Aquele povo demorou para entrar na terra prometida, mas aquilo que Deus prometeu ele cumpriu, aquilo que Deus decretou na sua palavra ele trouxe existência. Não será diferente na minha vida e também não será diferente na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Com 8 anos esse rei começou a reinar, mas ele não fez nada com 8 anos. Ele primeiro buscou o Senhor, primeiro buscou conselhos. A palavra é essa: receba conselho da parte do Senhor. Descansa teu coração, descansa tua alma, receba alegria e paz no teu coração, para que você permaneça, muitas vezes até de boca fechada, mas o Senhor pelejará por ti. Bendito seja aquele que vive para sempre, bendito seja aquele que está aqui no nosso meio, pela tua palavra, porque quando a palavra é semeada, a palavra é lançada, ela não tornará vazia, ela não tornará atrás, antes fará aquilo em que lhe apraz. Bendito seja o nome do Senhor. Para muitos talvez o rei Josias seria mais um, eles estavam vivendo um momento de trevas naquela hora, naquele tempo, entrava rei, saía rei, entrava reis, outros, uns reinavam 1 mês, 2 meses, outros 30, outros 40, mas era um momento de trevas que eles viviam. Mas o rei Josias foi levantado. Aliás, o pai do rei Josias foi Manassés, um rei ímpio, um rei que não agradou o coração de Deus, mas Deus decretou algo naquela geração do rei Josias, um jovem de 8 anos, Deus escolheu. Não diga aí onde você está: eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Não diga nada disso, mas profetiza, diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E hoje, nessa noite, o Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te animando, e a reforma começará em ti e depois através de ti. Bendito seja o Senhor, aleluia. E
Alguns está começando em ti, mas outros, olha ao seu redor agora, sinta algo da parte do Senhor e Deus vai te dar uma resposta, Deus vai te dar um sinal por esses dias que Ele está fazendo a restauração nesse templo, a restauração nessa nação chamada tua família, a restauração na tua casa, a restauração no seu trabalho. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Esta é a palavra nessa noite para a tua vida e para a nossa vida, a restauração do templo, ou seja, através, ali não foi guerras, ali não foi como Nabucodonosor, não foi como outros reis que teve grandes guerras ali, não, foi o tempo, foi uma reforma para que o templo voltasse a ficar bonito. Então, esta é a palavra, você está entendendo? Eu tenho certeza que tu, pelo Espírito Santo, está entendendo. Quantos anos a caminhada, quantos dias já se passou e você está aí, sabe, perdeu as forças, perdeu a esperança. Não, o Senhor te fortalece e te anima agora. Receba isso que vem da parte do Senhor ao teu coração. Assim, houve um grande avivamento naquela nação, quando eles entenderam o propósito e o plano de Deus, o que Deus tinha para a vida daquela nação. Assim também o Senhor Deus tem plano para esta nação, o Senhor tem plano para a tua vida. Receba essa palavra, guarda ela no teu coração, descansa teu coração, deixa na mão do Senhor, entrega tudo na mão dEle, confia nele e no demais Ele vai fazer na tua vida, no nome de Jesus. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém.